Olá, seja bem-vindo ao canal Política Consciência. Neste vídeo abordarei as diferenças entre a democracia grega e a democracia moderna, com base em um texto publicado em 1987 intitulado A Democracia Grega e a Democracia Moderna, presente no capítulo 10 do volume 2 do livro A Teoria da Democracia Revisitada. Este volume, dedicado às questões clássicas, foi escrito por Giovanni Sartori, renomado cientista político italiano e reconhecido como um dos principais politólogos dos séculos 20 e 21, com uma ampla produção acadêmica nas áreas da política comparada, teoria democrática e da metodologia da pesquisa. A seguir, apresento a referência completa do texto que estou utilizando para sua anotação. Este vídeo foi produzido para você. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber avisos e notificações de novas postagens. Assim você nos ajuda a produzir mais vídeos como esse. Vamos ao texto então. Como dito, o tema do texto é a diferença entre a democracia grega e a democracia moderna. O objetivo do autor foi comparar essas duas democracias de forma a estabelecer principalmente as suas diferenças. No plano metodológico, Sartori deu muitas contribuições, mas especificamente relacionada a esse texto, a sua maior marca, a sua maior contribuição metodológica está no esforço de construção conceitual. Ao abordar o significado dos conceitos na ciência política, Sartori voltou repetidamente às suas origens clássicas. Sua formação clássica, além de garantir um profundo conhecimento do pensamento político ocidental, possibilitou o conhecimento da etimologia de conceitos derivados do latim e do grego. Fique atento, pois isso será claramente observado no tratamento deste texto que estou apresentando. Nas décadas de 60 e 70, quando os conceitos básicos estavam a ser alargados aos sistemas políticos em todo o mundo, Sartori forneceu critérios para pensar sobre esse processo e para evitar o problema potencial da ampliação conceitual, discutindo sobre a interação entre a intenção de um conceito, ou seja, o significado que ele evoca, e a sua extensão, isto é, a gama de casos aos quais ele pode ser aplicado apropriadamente. O estabelecimento de regras e procedimentos explícitos para coordenar conceitos, termos e observações é outro ponto central da preocupação desse autor. As regras e procedimentos de Sartori baseiam-se na diferenciação cuidadosa entre formas alternativas de definição, a distinção entre sinonímia e antonímia e suas muitas advertências sobre problemas no uso de conceitos, incluindo ambiguidade, falta de limites, falta de notação e imprecisão conceitual. A preocupação de Sartori com regras e procedimentos leva a explorar o campo semântico mais amplo dentro do qual um determinado conceito está situado. Ele argumenta que as inovações em termos e significados não devem perturbar este campo semântico, criando confusão, sobreposição ou ambiguidade entre a constelação de termos relacionados. Sartori vê os conceitos da ciência política através de lentes classificatórias. Os conceitos devem ser ordenados através de suas definições por gênero e diferença, com conceitos subordinados tendo extensões menores e intenções maiores. Isso estabelece uma relação inversa entre a intenção e a extensão de um conceito. Ele discute como os estudiosos podem extrair de outro contexto de análise um conceito que seria inadequado para o seu próprio domínio de pesquisa, tornando-o inócuo. Sartori defende definições mínimas, ou seja, aquelas que capturam o que é entendido como os atributos centrais
necessários e suficientes de um fenômeno. As definições mínimas, elas pretendem, portanto, excluir propriedades acompanhantes ou variáveis, cuja relação com o conceito central parece mais produtivamente tratada como foco da investigação empírica e não como uma questão de definição. Ao empregar essa metodologia, Sartori busca oferecer uma análise mais abrangente, mais aprofundada da teoria democrática, ultrapassando visões superficiais e considerando as complexidades práticas e contextuais envolvidas na implementação e também na manutenção de sistemas democráticos. Sartori argumenta que o trabalho cuidadoso com uma forma dicotômica de conceitos deve ser uma base para a quantificação, sendo sempre necessário perguntar o que é, antes de perguntar quanto. Assim, significado antes da medição, qualidade antes da quantidade. Este raciocínio constrói uma base sólida para uma compreensão gradual do conceito que está sendo operacionalizado. Caso contrário, a análise quantitativa careceria de bases conceituais sólidas. A insistência de Sartori em fornecer fortes fundamentos para a análise quantitativa, com base em uma compreensão categórica dos conceitos relevantes, é inteiramente congruente com as preocupações sobre padrão de medição da teoria. A posição de Sartori sobre a formação de conceitos como base para a medição coincide, portanto, com ideias importantes sobre validade, níveis de medição e teoria da medição. Além disso, Sartori está aberto à opção de uma matematização da ciência política, se esta, evidentemente, for construída sobre uma base conceitualmente rigorosa. Sobre a estrutura do texto, o autor divide o texto em 5 seções, respectivamente intituladas. A seção 1, Homonímia, não homologia. A seção 2, Democracia direta ou democracia da polis. Na seção 3, Individualismo e liberdade, o velho e o novo. A seção 4, a ideia moderna e o ideal. E a última seção, a seção 5, uma inversão de perspectivas. Vamos falar a partir de agora de cada uma dessas seções. Na seção 1, Homonímia, não homologia, o autor lembra que o conceito atual de democracia guarda apenas uma vaga semelhança com o conceito desenvolvido na antiguidade grega. O uso da mesma palavra, democracia, leva a crer que nos referimos à mesma coisa ou a algo parecido, mas isso está longe de ser uma verdade. Para começar, Sartori demonstra que o ambiente da democracia era bem diferente do ambiente da democracia moderna. O ambiente da democracia antiga era a polis, e o ambiente da democracia moderna é o Estado-nação. A polis era muito diferente de um Estado. A polis era uma cidade-comunidade. O que caracterizava a democracia dos antigos era exatamente o fato de não ter um Estado, tal como nós conhecemos modernamente. Portanto, as democracias antigas não nos podem ensinar coisa alguma sobre a construção de um Estado democrático e sobre a forma de conduzir um sistema democrático que compreenda muito mais do que uma cidade pequena. Mas a diferença entre as democracias antiga e moderna não está relacionada apenas às dimensões geográficas e às diferenças demográficas. É também uma diferença de objetivos e valores. Em mais de 2000 anos, a civilização moderna experimentou o cristianismo,
o humanismo, a reforma, uma concepção de direitos naturais da lei natural, o liberalismo, dentre outros. Como poderíamos pensar que hoje, ao defender a democracia, estamos em busca dos mesmos objetivos e ideais dos gregos? Como poderíamos não entender que, para nós, a democracia encarna valores que os gregos sequer conheciam e nem tinham como conhecer? Na segunda parte do texto, o autor menciona que a democracia direta era a democracia da polis. Portanto, a democracia antiga era uma democracia direta. E todas as democracias modernas são indiretas ou representativas. A diferença entre uma democracia direta e uma democracia indireta ou representativa é radical. A democracia direta permite a participação contínua do povo no exercício direto do poder, ao passo que a democracia indireta ou a democracia representativa consiste em grande parte num sistema de limitação e controle do poder. A democracia direta seria preferível? Em princípio, pode-se afirmar que aquele que exerce o poder deve estar em melhor situação que aquele que o delega a terceiros, e que, portanto, um sistema baseado na participação seria bem mais seguro ou mais gratificante que um sistema baseado na representação política. Mas a história demonstra que as democracias gregas e as comunas medievais, herdeiras de uma concepção parecida, tiveram uma existência turbulenta, além de efêmera. Apesar de algumas condições que favoreceriam a democracia, como a existência de uma comunidade compacta, unificada por um ethos religioso, moral e político que era convergente dentro da polis, a democracia baseada na participação direta revelou-se muito frágil. Aristóteles testemunhou os eventos que levaram ao fim as liberdades da antiguidade e situou a democracia na classe das formas corruptas da Politeia, chamando-a de governo dos pobres. O fato de ter definido democracia como um governo dos pobres em seu próprio interesse mostra que Aristóteles expressou o que viu: a desintegração da democracia grega pela luta de classes. Um autogoverno real, como os gregos praticavam, requeriam que o cidadão se dedicasse completamente ao serviço público. Governar a si mesmo significava passar a vida governando. O cidadão entregava-se totalmente ao Estado, dava seu sangue na guerra, dava o seu tempo na paz, e não tinha liberdade de pôr as questões públicas de lado para cuidar de seus interesses particulares, de seus interesses pessoais. Ao contrário, tinha que negligenciá-los para trabalhar pelo bem da polis. O grau de envolvimento na atividade política era tão absorvente que um desequilíbrio profundo foi criado entre as funções da vida social. A hipertrofia política trouxe consigo a atrofia econômica. Quanto mais perfeita se tornava a democracia, tanto mais pobres ficavam os cidadãos. Criou-se um círculo vicioso de busca de solução política para uma necessidade econômica. Para compensar a produção insuficiente de riqueza, era preciso confiscar a riqueza. Dessa forma, a democracia da antiguidade estava fadada a ser destruída pela luta de classes entre ricos e pobres, por ter produzido um animal político em detrimento do Homo economicus.
A experiência grega gerou uma cidadania total, que foi longe demais. Já os sistemas indiretos, as democracias representativas, têm vantagens que normalmente nós subestimamos. Primeira vantagem, ela tem um processo de tomada de decisões políticas normalmente constituído de múltiplos estágios e filtros, e por isso contém exatamente, em virtude de ser indireta, algumas precauções e restrições que a forma direta não possui. O sistema grego, por exemplo, ele não conseguia distinguir ruídos triviais de sinais importantes. Não conseguia distinguir caprichos do momento de necessidades de longo prazo. Uma segunda vantagem, a democracia direta ela implica política de soma zero, ao passo que a democracia representativa permite a política de soma positiva. Uma terceira vantagem, na democracia antiga a guerra entre ricos e pobres era inevitável, desenvolvendo-se como de fato ocorreu como um desequilíbrio funcional do sistema, ao passo que a política como guerra hoje ela é evitável, pois um desequilíbrio desses não pode se manter. Aristóteles observou que um homem que tem de trabalhar para ganhar a vida não pode ser um cidadão. E Rousseau, depois de lembrar que entre os gregos os escravos faziam o trabalho, pois a principal ocupação do povo era a sua própria liberdade, exclamou o quê? A liberdade não se mantém sem a escravidão? Talvez, os dois extremos tocam-se aí. Hoje esses extremos não se tocam mais. Não trabalhar não produz opulência, e pouco trabalho nos deixa na pobreza. Quando todos estão ocupados com a política, as outras atividades ficam comprometidas, e há pouca evidência até hoje de que esse deslocamento seja um bem. A democracia direta é exequível? Sartori lembra que o autogoverno direto requer a presença e a participação real das pessoas interessadas. É impossível ter uma democracia direta à distância em um autogoverno de ausentes. O essencial aqui é que quanto maior o número de pessoas envolvidas, tanto menos efetiva é a sua participação. Assim, quando vastos territórios e nações inteiras estão envolvidos, a democracia direta torna-se uma fórmula impraticável. Também uma democracia de referendo ou uma democracia eletrônica, embora seja tecnicamente exequível, seriam desastrosas e, com toda a probabilidade, suicida. Concluindo essa parte, a democracia baseada na participação pessoal só é possível em certas condições. E da mesma forma, quando essas condições não existem, a democracia representativa é a única possível. Os dois sistemas não são alternativas a serem escolhidas com base no gosto pessoal. Com certeza, a democracia no sentido social é a construção de uma rede de pequenas comunidades e se baseia na vitalidade dos grupos participantes. No entanto, nada disso é exequível se não for garantido por uma democracia soberana, que decididamente não é uma democracia direta. E estaremos nos iludindo se considerarmos os referendos e as iniciativas populares de legislação como substitutos e equivalentes modernos da democracia direta. Mesmo se as chamadas formas de integração direta da democracia representativa funcionassem como seus primeiros defensores esperavam, certamente não produziriam uma democracia semidireta. Quando declaramos, então, que há dois tipos de democracia, um baseado no exercício direto do poder político e o outro no controle e limitação do poder, não estamos discutindo sistemas intercambiáveis, mas a solução moderna de larga escala de um problema que os antigos não resolveram. Devemos dizer que para chegar a algum tipo de democracia, o homem moderno teve de se contentar com menos democracia? Talvez, mas é preferível dizer que, embora o homem moderno espere menos da democracia literal, isso é, da soberania popular, ele exige de fato infinitamente mais da democracia liberal, que é a outra coisa que ele chama de democracia. Pois a diferença entre os dois sistemas é principalmente uma diferença de ideais. A participação no exercício do poder não implica liberdade individual. Minha liberdade em relação ao poder do Estado não pode ser derivada da porção infinitesimal daquele poder
através do qual concorro com inumeráveis outras pessoas para a criação das regras às quais estarei sujeito. Portanto, a limitação e o controle do poder que nossas democracias liberais proporcionam não é uma façanha menor em relação à democracia grega, pois resolvemos em grande parte um problema que os gregos não tiveram ou não enfrentaram: proporcionar uma liberdade segura a todos os indivíduos. Na parte 3 do texto, o individualismo e liberdade, o velho e o novo, Sartori aponta que há uma diferença tão grande entre as concepções antigas e modernas de democracia como a existente entre as concepções antigas e modernas de liberdade. Benjamin Constant já destacava essa diferença em 1819. Fustel de Coulanges também registrava que a crença de que nas cidades antigas o homem desfrutava liberdade é um dos erros mais estranhos que se podem cometer. Ele não tinha a mais remota ideia dela. Ter direitos políticos, eleições, magistrados nomeados, estar em condições de ser designado arconte, isso é que era chamado de liberdade. Mas os homens não eram menos escravos do Estado por tudo isso. Avaliados por critérios modernos, os homens da antiguidade não eram livres, segundo nossa noção de liberdade individual. A civilização grega, e a ateniense em particular, foi um desabrochar de vitalidade individual, de riqueza do espírito individualista. Mesmo assim, entre esse espírito individualista e o respeito pelo indivíduo como pessoa que constante em mente, há um mundo de diferença. Para os polites, a distinção entre a esfera pública e a esfera privada era desconhecida e teria sido incompreensível. Como Werner Jaeger dizia, um código moral puramente privado, sem referência ao Estado, era inconcebível para os gregos. Devemos esquecer a ideia de que os atos de cada indivíduo são dirigidos por sua consciência. Hannah Arendt foi mais fundo. O livre-arbítrio é uma faculdade virtualmente desconhecida na antiguidade clássica. Na antiguidade grega, assim como na romana, a liberdade era um conceito exclusivamente político. É claro que se tratava de um conceito político no sentido grego de estar situado na polis e ser derivado da polis, não no sentido de que falamos hoje da liberdade política como de fato uma liberdade anti-polis, uma liberdade das restrições políticas. Mas, para consolidar esses pontos, Sartori volta ao vocabulário dos antigos. Quando Aristóteles definiu o homem como um animal político, queria dizer, em nosso vocabulário atual, que o homem era a parte constituinte de sua totalidade social específica, que tinha suas bases na sociedade. Inversamente, Aristóteles não se referia ao homem concebido como um indivíduo caracterizado por um eu privado, por ser ele mesmo e ter o direito de sê-lo. Para os gregos, homem e cidadão significavam exatamente a mesma coisa, assim como participar da vida da polis, de sua cidade, significava viver. Isso não quer dizer que o polites não desfrutasse liberdade individual no sentido de um espaço privado existente de fato. Mas o significado e o valor que essa noção tinha são revelados de forma precisa pelo significado do privatus latino e de seu equivalente grego idiom. O privatus latino, isso é, o privado, significava desprovido do verbo privare, privar, destituir, despojar, e o termo era usado para indicar uma existência que era incompleta e falha em relação à comunidade. O idiom, privado, em grego, em contraste com o koinon, o elemento comum, transmite mais vividamente ainda o sentido de privação e falta. Da mesma forma que o idiotes era um termo pejorativo, significando aquele que não era polites, um não cidadão, e por isso um homem vulgar, sem valor, ignorante, que se preocupava apenas
consigo mesmo. A diferença a que Benjamin Constant se referia era então que os gregos não tinham uma noção positiva do indivíduo. Não concebiam, em síntese, o indivíduo enquanto pessoa. Jelinek sintetizou bem o ponto. Nos tempos antigos, o homem nunca era claramente reconhecido como uma pessoa. Somente o século XIX obteve uma vitória geral com o princípio: o homem é uma pessoa. Os antigos não reconheciam e não poderiam reconhecer o indivíduo como uma pessoa, e ao mesmo tempo como um eu privado, com direito ao respeito, pela razão óbvia de que esse conceito veio com o cristianismo, portanto veio a posteriori, e foi subsequentemente desenvolvido pela Renascença, pelo protestantismo, pela escola moderna do direito natural. O que, portanto, faltava ao espírito individualista grego era a noção de um espaço privado legítimo enquanto projeção moral e jurídica da pessoa humana, a pessoa humana única. Assim, a experiência grega de liberdade política não significava e não podia significar uma liberdade individual baseada em direitos pessoais. É isso que Benjamin Constant e os outros queriam dizer, quando negaram que os gregos alimentassem a ideia da liberdade individual. Eles estavam dizendo que os antigos não prestavam atenção ao valor expresso pelo respeito ao indivíduo enquanto pessoa. É uma noção que, desde então, ganhou salvaguardas concretas do poder legal, da defesa jurídica e da declaração dos direitos. A democracia ateniense não respeitava o indivíduo. Ao contrário, tendia a suspeitar dele. Desconfiada de indivíduos notáveis, instável nos louvores, implacável na perseguição, era uma cidade onde, por exemplo, o ostracismo era uma medida muito mais preventiva, né? Não uma medida punitiva. Uma punição, um tipo de punição por crime nenhum. Foi a democracia de onde Hermodor de Éfeso foi banido porque não era permitido a um cidadão ser melhor do que os outros. Num sistema desses, a posição do indivíduo era precária, porque, como observou Laboulaye, a única garantia do cidadão era a sua parte na soberania. E isso explicaria por que na Grécia e em Roma era possível passar da noite para o dia, da maior liberdade para a mais rigorosa escravidão. Por que então a diferença entre a liberdade moderna e a antiga é tão frequentemente mal compreendida? Uma das razões, segundo Sartori, é que muitos autores raramente, quando falam da democracia antiga, deixam claro sobre que gregos e sobre que período estão falando. Em primeiro lugar, Atenas não é Esparta, é a sua antítese. Como Plutarco nos disse, em Atenas, cada pessoa vive como quer. Em Esparta, ninguém poderia viver como quer. Em segundo lugar, quando Sartori afirma que o cidadão individual da polis não desfrutava a independência e a segurança, né, que consideramos ser a liberdade, está baseando o seu julgamento em toda a parábola de todas as democracias, né, gregas. Note, democracias, no plural. Para trazer à luz todas as implicações do tipo direto de democracia grega, sua definição deve ser: democracia era aquele sistema de governo em que as decisões eram tomadas coletivamente. Isso implica que, na fórmula clássica da democracia, a comunidade não admite qualquer margem de independência ou esfera de proteção ao indivíduo isolado, a quem ela absorve completamente.
A polis é soberana no sentido dos indivíduos que a constituem estarem completamente submetidos a ela. Uma cidade livre é uma coisa, cidadãos livres, outra bem diferente. Quando gregos e romanos igualmente falavam homem, referiam-se ao cidadão de sua civitas. Portanto, a diferença básica entre a concepção antiga de liberdade e a moderna reside precisamente em acreditarmos que um homem é muito mais do que um cidadão de um Estado. Segundo a nossa concepção moderna, um ser humano não pode ser reduzido à sua cidadania. Para nós, um homem não é apenas um membro de um plenum coletivo. Daqui se conclui que nossos problemas não podem ser resolvidos por um sistema que só garante que o exercício do poder seja coletivo. A democracia moderna propõe-se proteger a liberdade do indivíduo enquanto pessoa. Uma liberdade que não pode ser entregue, como dizia Benjamin Constant, à sujeição do indivíduo ao poder do todo. A essência é, muito simplesmente, que suas ideias de liberdade civil, política, jurídica, individual e qualquer outra não eram iguais às nossas. Nem poderia ser, né, de outra forma, pois estamos separados dos antigos pela aquisição de valores dos quais eles não tinham sequer conhecimento. Na parte 4, intitulada A Ideia Moderna e o Ideal, Sartori destaca que uma razão que ajuda a perder o senso da distância histórica deriva do hábito de modernizar desleixadamente o vocabulário. Dessa forma, a polis grega se transforma em Estado. A politeia se transforma em Constituição. E chegando ao que interessa, a popularidade atual da democracia leva-nos a esquecer o fato de que, durante mais de 2.000 anos, o termo democracia praticamente saiu de uso e perdeu completamente qualquer conotação elogiosa. Tomás de Aquino dizia: quando um regime realmente perverso é conduzido por muitos, é chamado de democracia. Durante esse longo período, os ocidentais falaram de república, e dizer res publica não é o mesmo que dizer democracia. Semanticamente falando, res publica expressa a ideia de uma coisa que pertence a todos, ou de questões que concernem a todos. Uma ideia substancialmente diferente, distante, daquela que indica um poder pertencente ao povo, como acontece com democracia. Democratia presta-se, como em Aristóteles, a ser interpretada como o poder de uma parte em oposição à outra. Ao passo que res publica, não. E embora o primeiro termo se refira a um sujeito determinado, o povo, o segundo sugere o interesse geral e o bem comum. Além disso, historicamente falando, os dois conceitos distanciaram-se a tal ponto que o significado de república tornou-se a própria antítese do de democracia. Em 1795, Kant criticou severamente aqueles que haviam
começado a confundir a Constituição republicana com a Constituição democrática, observando que, no tocante ao regime, todo governo é republicano ou despótico, e que a democracia, no sentido próprio da palavra, é necessariamente um despotismo. Na verdade, Kant não mostrou originalidade alguma ao pensar dessa forma. Madison e Hamilton não pensavam de forma diferente sobre essa questão. Madison sempre falava em república representativa e nunca em democracia, pois para ele a segunda indicava a democracia direta da antiguidade, isso é, uma sociedade consistindo em um pequeno número de cidadãos que se reúnem e administram o governo em pessoa. Também expressava um juízo comum ao escrever que sempre se constatou que as democracias são incompatíveis com a segurança pessoal ou os direitos de propriedade e, em geral, tiveram vidas tão curtas quanto mortes violentas. A Assembleia de Filadélfia também não pensava em termos de democracia, e o que devia transformar-se na constituição da primeira democracia moderna foi considerado por seus planejadores uma constituição republicana e não uma constituição democrática. Quando sobrepomos democracia e república, estamos criando uma continuidade histórica falsa que nos impede de entender que, ao adotar a república, a civilização ocidental estabeleceu um ideal mais moderado e prudente que democracia, um ideal misto. Assim, uma manipulação descuidada da terminologia oculta a magnitude da distância entre a tentativa de democracia da antiguidade e sua reencarnação moderna, e nos impede de fazer a pergunta que merece ser feita. Como foi possível que um ideal que pode ser tão profundamente inspirador tenha ficado eclipsado durante um período histórico tão longo? O esquecimento em que o termo democracia caiu é extremamente significativo. Prova de forma eloquente por si mesmo que o colapso das democracias antigas foi tão definitivo quanto memorável, o que por sua vez sugere que para a palavra entrar novamente em uso, algo novo tinha de surgir. Embora a palavra seja grega, a coisa que agora indicamos com ela originou-se fora da Grécia, e em premissas que o suposto temperamento liberal da política grega ignorava por completo. Acima de tudo, as democracias modernas estão relacionadas e condicionadas pela constatação de que a dissensão, a diversidade e as partes que se transformaram em partidos, não são incompatíveis com a ordem social e o bem-estar do organismo político. A gênese ideal de nossas democracias está no princípio de que a diferença e não a uniformidade é o alimento dos Estados, um ponto de vista que ganhou terreno na esteira da Reforma depois do século XVII. Não é possível atribuir essa nova concepção de vida a um pensador, um evento, a um movimento em particular. A maturação dessa abordagem foi lenta e tortuosa. É claro que essa nova compreensão da vida ideal veio na esteira da Reforma. Em particular, a experiência das seitas puritanas foi um marco importante nesse processo, mas não pelas razões frequentemente apresentadas, como a em que os puritanos defenderam a liberdade de consciência e de opinião. De fato, defenderam a liberdade de sua consciência e foram, em todas as outras questões, tão intolerantes quanto os seus inimigos. A importância da experiência puritana residiu essencialmente no fato de ter encorajado a despolitização da sociedade, mudando com isso o centro de gravidade da vida humana para as associações voluntárias independentes do Estado, no sentido de o vínculo interno entre os associados ter se tornado mais forte que aquele que os ligava ao organismo político como um todo. Tendo conseguido isso, não se segue que o puritanismo tenha sido o agente decisivo e primordial no processo de criação da visão de mundo liberal, democrática. A esse respeito, a contribuição dos puritanos recebeu uma ênfase excessiva. Na verdade, para a maioria dos puritanos do século XVII, tanto ingleses quanto americanos, democracia e liberdade eram desprezíveis. No entanto,
O importante não é descobrir quem foi o criador, supondo que tenha existido algum, mas entender a importância e a novidade do evento. Em geral, até o século XVII, a diversidade era considerada uma fonte de discórdia e desordem que provocava a decadência dos estados, e a unanimidade era considerada o fundamento necessário a qualquer sociedade política. A partir de então, a atitude oposta consolidou-se gradualmente e foi a unanimidade que passou a ser suspeita. É através dessa inversão revolucionária de perspectiva que a civilização que chamamos de liberal foi construída gradativamente. E é por esse caminho que chegamos à democracia de hoje. Mas é a democracia liberal, não a democracia antiga, que se baseia na dissensão e na diversidade. Somos nós e não os gregos que descobrimos a forma de construir um sistema político com um consenso discordante. Passamos da germinação do ideal para sua realização somente em meados do século XIX, quando a soberania popular começa a se materializar como elemento positivo e construtivo do processo político. Isso também, é preciso observar, é uma novidade. Com o devido respeito às reconstruções nostálgicas, o que verdadeiramente aconteceu em Atenas, assim como em Megara, em Samos, em Micenas, em Mileto, em Siracusa, para citar alguns dos exemplos mais eloquentes, foi contado por aqueles que estavam lá e é realmente diferente do que os idealizadores de uma idade de ouro ex post facto defendem. Com o passar do tempo, o poder popular da sociedade grega funcionou cada vez mais como um rolo compressor, pois tudo quanto a multidão aprovava se transformava em lei, sem limites a seu exercício de um poder desregrado, ilimitado. A noção moderna de poder popular, da forma autorizada e estruturada pelo constitucionalismo, é completamente diferente. E é em virtude dessa diferença que nossas democracias superaram de muito em longevidade as democracias da antiguidade. Se a soberania popular renasceu depois de sua longa hibernação, é porque nos processos de tomada de decisão dos sistemas liberal-democráticos, o elemento puramente democrático é o mais notável, mas não é de forma alguma o único fator em jogo. Chegamos à última parte do texto, uma inversão de perspectiva. Nessa última parte, Sartori enfatiza que a democracia moderna não consiste apenas no ideal grego com alguns acréscimos subsequentes. Mas como foi possível que a descontinuidade entre a democracia antiga e a nossa escapasse-nos tão facilmente? Uma das razões é que dizemos por necessidade de concisão apenas democracia e deixamos de dizer democracia liberal. Isso é inverter a verdade, pois não importa o quanto uma perspectiva histórica limitada possa amplificar o que está próximo de nós. O progresso atual da democracia sobre o liberalismo é pequeno em comparação ao progresso feito pelo liberalismo moderno sobre a democracia antiga. Por menos que tenhamos consciência do fato, a democracia em que acreditamos e que praticamos é a democracia liberal. Podemos dizer isso da seguinte maneira: se, segundo o critério grego de liberdade, os gregos eram livres, por isso mesmo nós certamente não seríamos. O politis era subordinado à polis. O tivis vivia para tivitas, e não o contrário. O cidadão e a cidade eram na época inextricavelmente ligados pela unidade de seu destino, por preocupações de vida e morte. Quando uma cidade era conquistada, seus habitantes eram vendidos como escravos, ou passados a fio de espada. Fazendo agora as substituições necessárias para adaptar o ideal grego para o mundo moderno, o quadrado onde o demos se reunia desapareceu, e o governo conduzido pelo próprio povo foi substituído pelo Estado governante.
Nessas novas condições, o cidadão que vive para a sua cidade transformou-se num súdito que vive para o Estado. O preceito é agora que o cidadão foi feito para o Estado, não o Estado para o cidadão. E essa é exatamente a fórmula das sociedades políticas onde não há democracia e nem liberdade. A fórmula usada hoje em dia para justificar os governos absolutos. E essa reviravolta também não é estranha. Se um princípio que um dia foi válido para a democracia é usado agora pelas tiranias, isso ocorre porque o mundo real mudou completamente. Nas comunidades urbanas da antiguidade, a liberdade não se expressava através da oposição ao poder do Estado, pois não havia Estado, mas pela participação no exercício coletivo do poder. Mas quando temos um poder que é distinto da sociedade e se constrói sobre ela, o problema inverte-se. E um poder do povo só pode ser um poder tomado ao Estado. Seja qual for o respeito que temos pelo indivíduo como pessoa, persiste o fato de que a microdemocracia da antiguidade não se deparou com o problema da relação entre os cidadãos e o Estado, enquanto a macrodemocracia moderna, sim. Quando a polis é suplantada por uma megalópole, só podemos manter a liberdade se partirmos do cidadão, só se o Estado derivar do cidadão. Portanto, evocar a liberdade da antiguidade é evocar a falta de liberdade. É importante, então, entender que faz realmente pouco sentido para nós atribuirmos a nosso conceito de democracia o significado que teve para os gregos do século V a.C. Para dizer o mínimo, faz pouco sentido a menos que as diferenças entre a democracia pré-liberal e a democracia liberal sejam apresentadas de maneira clara e adequada. Dessa forma, Sartori termina o texto. Bom, para concluir, retomarei os principais pontos do texto. Então, o autor destaca que ao longo de 2.400 anos o termo democracia adquiriu diversos significados relacionados a contextos históricos e ideias distintas. O conceito atual de democracia tem apenas uma vaga semelhança com o conceito desenvolvido na antiguidade grega. A polis grega não era um estado no sentido moderno do termo, mas sim uma cidade-comunidade, onde os homens eram a própria cidade. Na democracia antiga não havia um estado como o entendemos hoje, o que implica que não pode ser usado como modelo para a construção de um Estado democrático moderno. Além das diferenças geográficas e demográficas, há uma diferença fundamental nos objetivos e valores entre as democracias antiga e moderna. Ao longo dos séculos, a civilização moderna vai desenvolver e articular novos valores advindos do cristianismo, do humanismo, do liberalismo, dentre outros movimentos importantes que não existiam na Grécia Antiga. A democracia moderna ela encarna, portanto, valores e ideais que os gregos não conheciam e não tinham como conhecer devido à evolução da civilização ao longo dos séculos. No item 2, Sartori destaca que a democracia antiga era direta, enquanto as democracias modernas são indiretas ou representativas. A diferença é radical. A democracia direta envolve a participação direta do povo no exercício do poder, enquanto a indireta inclui sistemas de limitação e controle do poder. Sartori questiona se a democracia direta é preferível e ainda viável. Apesar dos benefícios teóricos da participação direta, as democracias e as comunas medievais foram turbulentas e efêmeras. O sistema grego exigia dedicação total ao serviço público, levando a um desequilíbrio entre funções sociais e econômicas. Os sistemas de democracia representativa ou indireta de governo têm vantagens que nós subestimamos, como precauções e restrições incorporadas nos processos de tomada de decisão,
A democracia representativa ou indireta ela permitiria uma política de soma positiva e reduziria a inevitabilidade da guerra entre classes. A democracia direta só é viável em certas condições e se torna impraticável em vastos territórios. Referendos e iniciativas populares de legislação não são equivalentes modernos da democracia direta. Os sistemas direto e indireto não são alternativas intercambiáveis, mas resolvem problemas distintos. A democracia liberal moderna proporciona uma liberdade individual que os gregos não conheciam, através da limitação e do controle do poder estatal. Na terceira parte do texto, o autor destaca que Benjamin Constant já apontava em 1819 as diferenças entre as concepções antiga e modernas de liberdade. Apesar do forte espírito individualista presente na civilização grega, para os gregos, o indivíduo era indissociável da comunidade política, a polis, não havendo uma distinção clara entre esfera pública e esfera privada. Os antigos não reconheciam o indivíduo como uma pessoa com direitos próprios, diferindo da noção moderna de pessoa como um eu privado com respeito e proteção legal. A liberdade política da antiguidade não equivalia à liberdade individual baseada em direitos pessoais. A liberdade moderna reconhece o indivíduo como mais do que um cidadão do Estado, protegendo a sua liberdade enquanto pessoa. A democracia moderna busca dessa forma proteger a liberdade do indivíduo contra a submissão ao poder do todo, diferindo das concepções antigas de liberdade. Portanto, as ideias de liberdade da antiguidade diferem significativamente das concepções modernas, refletindo a evolução dos valores ao longo do tempo. O resumo da parte 4 seria o seguinte: para Sartori, o hábito de modernizar o vocabulário obscureceria a distância histórica. Termos como democracia foram esquecidos e negligenciados por muito tempo, por mais de 2000 anos, sendo substituídos por república. Mas res publica indica um interesse geral e bem comum, enquanto democracia pode implicar o poder de uma parte em oposição à outra. Historicamente, república e democracia se distanciaram, com o último sendo associado, o termo democracia, sendo associado ao despotismo por diversos autores importantes, por exemplo, no século XVIII. Kant associou a democracia ao despotismo, sendo uma noção corrente nessa época. Madison e Hamilton também criticaram a democracia, preferindo uma república representativa. A transição para uma concepção liberal democrática de vida foi influenciada pela reforma, de forma que, aos poucos, a diversidade, a diferença passou a ser valorizada, o que levou à democracia moderna baseada na dissensão e nessa diversidade. A democracia moderna difere significativamente da antiga, com limitações e estruturas constitucionais que a tornaram mais duradoura. A ressurgência da soberania popular ocorreu dentro de sistemas liberais democráticos, onde o elemento democrático é notável, mas não é um único. E por fim, na última parte, sinteticamente, o autor lembrou que a democracia moderna é essencialmente liberal e difere substancialmente da democracia grega antiga. O progresso da democracia sobre o liberalismo é pequeno se comparado com o progresso do liberalismo moderno sobre a democracia antiga. A liberdade na antiguidade era expressa pela participação no poder coletivo, enquanto
na modernidade, a liberdade é mantida através do indivíduo em relação ao Estado. Na antiguidade, não havia distinção clara entre sociedade e Estado, enquanto na modernidade essa distinção existe, implicando um novo problema na relação entre cidadão e Estado. Evocar a liberdade da antiguidade, inadvertidamente, sugere a falta de liberdade na modernidade. A abreviação do termo democracia na prática diária é suficiente, mas na teoria democrática é necessário explicitar as diferenças entre a democracia pré-liberal e a democracia liberal. É fundamental reconhecer as diferenças entre democracia antiga e a democracia moderna para uma adequada compreensão do termo democracia. Muito bem, chegamos ao final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, de compartilhar, de comentar, de ativar o sininho para receber as notificações do canal. Um abraço e até uma próxima oportunidade.